É isso aí, olá meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Estamos começando mais um Epa Podcast! É isso aí, galera! E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa aqui com a gente, que está conosco direto de Orlando, lá na Flórida, e é uma pessoa com uma bagagem imensa, cheia de experiências, tem muita autoridade para falar para você o que é empreendedorismo nos Estados Unidos e também em muitos outros países. Então, fiquem ligados com a gente até o final. Já começa já apertando o botãozinho aí, dá o seu like, dá o joinha, compartilha aí com a gente, tá? Mandando essa mensagem aí, mandando esse link aí pros amigos, pra avó, pro vô, pro tio, pra tia, pro cachorro, pra cachorra. E vamos que vamos. Segue o nosso querido EPA Podcast aí pra acompanhar todas as informações que trazemos pra vocês, tá joia? É isso aí, fiquem ligados no episódio. Hoje a gente vai falar sobre beleza, Vamos gente. lá. Mais uma vez, só que dessa vez o produto é da raiz. Isso aí, o produto vem lá do Brasil, é produto bom, é coisa boa, é produto que a gente sabe que dá resultado e que faz super sucesso no mundo inteiro. Mais de 70 países que essa empresa alcança. E a dona dessa empresa, o maridão não pôde estar com ela hoje, mas ela está aqui hoje para contar um pouquinho sobre o sucesso que ela faz fora do Brasil e aqui nos Estados Unidos, principalmente como empresária e empreendedora em ação. É isso aí. Vamos lá, Milka? Vamos lá. Vamos chamar a nossa convidada? Seja muito bem-vinda. Fabi, muito bem-vinda, muito obrigado. Fabi Kazak. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Milka, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Espero que compartilhar um pouco da minha trajetória possa ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? A audiência de vocês. É isso Obrigado, aí, obrigada. querida. Com certeza vai ajudar e vai ser de grande ajuda mesmo aqui para a nossa comunidade brasileira nos Estados Unidos. Minha querida Fabi, 14 anos de empreendedorismo, 4 anos vivendo na América, né? 100% aqui na América, casada, 4 filhos, veio de São Paulo para cá. E eu vou parar de ler a sua capivara aqui, vou deixar você falar um pouquinho mais sobre você agora. Bom, é isso aí. Eu tô há 4 anos e meio, né, aqui nos Estados Unidos. Vim para cá em 2021, pós-pandemia. Eu sou casada há 17 anos já. E a gente, eu e o Paulo, nós somos sócios. Eu falo que nessa nossa jornada de descoberta, a gente vai fazer o Filho Empresas, né? Então, são 4 filhos hoje. E alguns negócios, né? Nós somos sócios em praticamente todas as nossas empresas. A gente ama investir em novos negócios também. Acredito que eu sou a melhor descrição. Eu sou filha amada de Deus, sou uma mãe e uma esposa apaixonada. Amo empreender porque eu acredito que através dos dons e dos talentos que Deus me deu, eu posso ajudar outras pessoas, né? Eu posso assumir um lugar privilegiado de estar posicionada para ajudar a transformar outras vidas. Sou mentora de mulheres, então ajudo empresários através do que eu vivenciei e vivencio na minha jornada até hoje, né? Como tanto na jornada pessoal quanto na jornada profissional. E amo aprender, estou sempre em busca de novos conhecimentos, sempre em busca de evolução. Acredito que é um pouquinho disso aí que eu gosto de fazer. Que bacana, Fabi, que maravilha, minha querida. E como que é o nome do seu marido, perdão? Paulo. Eu Paulo sou Kazak. horrível para nomes, o Paulo. Um abraço pro Paulo, que ele vai assistir o nosso podcast depois, com certeza. Né, Paulão? E eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui para a gente já começar a engajar com o pessoal e começar a trazer para o pessoal as informações de sucesso que você tem aí. E mais uma vez, muito obrigado por compartilhar isso com a gente e estar aqui com a gente no EPA, né, Milka? Sim, vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo aqui com a Fabi. Nós vamos falar sobre um produto. Já vou dar um spoiler aqui, contando um pouquinho sobre o que vai ser. Então, você que está aí, chegou agora nesse episódio, fique ligado, nós vamos falar sobre um produto brasileiro, que é a Sweet Professional. São produtos profissionais para cabeleireiros, tá? Exatamente. A fábrica hoje, ela está no Brasil, mas há mais de 10 anos eles têm operação aqui nos Estados Unidos e através disso eles exportam para outros lugares, outros países. Então, pessoal, é um assunto muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre como que é
esse processo de trazer os produtos para cá, né? E E como não, que não só funciona. para cá, né? Mais Como a 70 países diferença, eles né, atingem, né? do mercado Exato. americano e o mercado global em relação ao Brasil. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Esse é o assunto, então fique ligado até o final. Não deixe de comentar, compartilhar e deixar aquele subscrever no canal e deixar É isso aquele aí. like maroto para nos Não ajudar. vai doer o dedo, hein? Então, não corra disso aí, ajude a gente aí, tá joia, É pessoal? isso aí. Então vamos lá, Gabi. Vamos. Oh, Gabi não, perdão. Fabi. Fabi. Desculpa, minha querida. Como uma marca que começou pequena, né? Virou uma fábrica que exporta para o mundo inteiro hoje. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa Demais. ação suas. Bom, eu acredito que tudo aquilo que a gente quer realizar tem que nascer de uma ideia, de uma visão, e a gente tem que acreditar 100% de que ela vai se realizar. Quando a gente criou a suíte se chama suíte de doce, né? O sweetie, porque a gente já queria um nome em inglês, porque a gente já tinha visto que era possível. Então, o primeiro passo para quem está buscando é você entender quem são as pessoas que te influenciam, para onde você está olhando, quais são as possibilidades, mas não as nossas possibilidades com o que a gente tem hoje nas mãos. A possibilidade de você, dessa visão, muitas vezes ela não é a realidade sua, né, nesse momento. Mas a gente precisa entender que é possível. E a gente sempre acreditou. Então, mesmo com uma operação pequena, a gente não começou com uma fábrica, a gente começou com uma ideia, com um sonho. Criamos esses produtos. Desses produtos, eu lembro que na época eu vendi um carro para a gente conseguir investir numa fábrica para terceirizar. Só que a gente já tinha, não com a magnitude, porque Deus é muito perfeito, Ele faz melhor e maior do que a gente poderia sonhar naquela época, mas a gente já tinha visto a nossa marca no mercado internacional. Então, quando a gente foi escolher o nome, a gente já foi escolhendo um nome que era fácil de ser comunicado no mundo. Eu não criei uma marca com um nome brasileiro, porque eu sabia que eu não ficaria limitada ao território brasileiro. Eu sabia que era possível, que existia. Quando a gente foi entrar no mercado de cosméticos profissionais, que é muito diferente do mercado de varejo, quando a gente foi entrar nesse mercado, a gente entendeu que havia muita oportunidade. Porque naquela época, né, há 14 anos atrás, em 2011, poucas pessoas enxergavam que de fato existia esse mercado. Então a gente enxergou ali uma oportunidade, já fomos bem audaciosos e batalhamos para que isso acontecesse, né? E aí eu posso contar para vocês como foi essa trajetória da gente começar de fato a exportar. Não, Tá bom, sim, isso aí. muito bom, é isso aí. E é aquela, né? A gente sempre começa pelo primeiro degrau e vai subindo degrau por degrau, que nem o americano fala, step by step. É isso. Então, é o que traz solidez, né, para as nossas empresas, para aquilo que a gente faz. Não querer colocar o chapéu onde a mão não alcança. Então, mas, minha querida, você imaginava que o primeiro lote de produtos se transformaria em uma operação global? Eu vou te falar que eu não imaginava, sabe por quê? Pensa que assim, você pegou todo o dinheiro que você tinha, você investiu todo na sua ideia. Na época a gente fez um alisamento para cabelo. Hoje a suíte ela tem 150 produtos. Naquela época a gente tinha 5, 6, né? Vocês começaram com muito pequenos, Começamos pequenininho. A gente investiu o que a gente tinha numa marca, numa linha, né, de alisamento para cabelo. E só que se você for olhar a nossa história, quando eu falo que é Deus mesmo, porque se você olhar a nossa história, tudo que podia dar errado aconteceu com a gente no começo. Então, a gente lançou um alisamento para cabelo sem formol, no momento que já existiam no mercado outros alisamentos sem formol que não tinham tido resultado satisfatório, então o mercado estava totalmente queimado, nenhum cabeleireiro queria ouvir falar do nosso produto. A gente foi bem teimoso e insistente. Uau. Quando a gente lançou o nosso produto no rótulo, a gente não conferiu e a agência entregou com vários erros, assim. Então tinha erros grotescos no nosso rótulo e a gente não tinha dinheiro para fazer um outro silk na embalagem. Então a gente vendeu mesmo assim. E eu acredito que o que faz o empreendedor ter sucesso é a persistência e a coragem, né? A persistência para você, a coragem para você começar. E quando a gente começou, a gente colocava os produtos na mochila e eu saí na rua de porta em porta, de salão em salão, meu marido também, nós começamos juntos para vender os nossos produtos. Então a gente não sabia de fato o que ia dar, né? Que seria, que seria maravilhoso, que depois de 14 anos eu estaria nos Estados Unidos. Eu nem sonhava em morar nos Estados Unidos nessa época. Era muito distante da minha capacidade. Eu vim de uma família muito humilde, assim, a minha avó materna, ela é de Alagoas, do Nordeste, casou com 13 anos. O vestido do casamento da minha avó foi um saco de farinha, porque não tinha roupa. Mudou para São Paulo em cima de um caminhão de coco.
Assim, como nessa realidade, o que meus pais construíram já era algo muito grandioso para mim. Eu não conseguia enxergar além disso, né? De onde de onde nós saímos para o que eu vivo hoje. Mas a gente teve muita coragem e foi muito legal, porque quando a gente começou o processo de exportação, a gente só começou a exportar, como eu disse, a visão ela é muito importante. A gente enxergou que era possível, mas a gente não sabia como começar, não sabia que tinha que ter documentação, não sabia que tinha que ter radar. Isso foi algo maravilhoso. Só chutar a bola. Oi? Só chutar a bola. Porque pensa, hoje é igual uma criança, né? Eu tenho gêmeos, eles não têm noção do perigo que é subir as escadas aqui da minha casa e debruçar, assim, né? No beiral. A gente olha, a gente vai, não pode, ensina, mas eles não têm essa noção. E quando a gente começou, a gente não tinha a noção que seria tão difícil. A gente só viu a ideia, seguiu a ideia. Então, quando a gente compartilhava com outras pessoas que estavam no mercado, todo mundo desanimou a gente. Todo mundo falou, imagina, você não vende nem no quintal da sua casa, como é que você quer vender no mundo? Imagina, dá muito trabalho, imagina, isso é muito impossível. E eu e meu marido, a gente tem uma coisa, cada um de nós, eu acredito que a gente se mexe e se motiva por um fator, o nosso é pelo desafio, né? Então você fala que não dá, que aí você vai ver como eu vou lá e mostro. Nossa, né? Eu sou assim. Mostro que é possível. Então a gente viu ali uma outra marca no mercado internacional, a gente falou, poxa, o que eles fizeram é possível, vamos começar com as condições que nós temos. E olha só como a gente começou. Nessa época, aí devia ser 2012, a gente devia estar com 1 ano de operação, a minha cunhada, ela mora, até hoje, né, ela tem uma operação gigante lá com a nossa marca em Madrid. E nessa época ela morava lá na Espanha já, e ela trabalhava na American Express, foi uma crise espanhola que estava tendo, assim, não tinha dinheiro, e a gente queria tanto começar que a gente falou, o Paulo ligou para ela é irmã do meu marido, ligou para ela e falou assim, trabalha com os produtos da Switch, a gente quer começar no internacional, e a gente só tinha ela de porta aberta, que a gente conhecia para trabalhar. Ela falou, imagina, nunca trabalhei com cosmético, nunca trabalhei com produtos para cabelo. Mas o Paulo falou, trabalha com produto para cabelo? Ela falou, trabalho se você vier até aqui me ensinar como é que faz. Eita. Só que nessa época, todo o dinheiro que a gente já tinha investido em produto. A gente tinha estoque. Era o que a gente tinha. Nós éramos a equipe de vendedores, a gente não sacava dinheiro da empresa. E na época, olha que legal, eu tinha uma amiga que trabalhava na TAM, na época não era nem Latam, era a TAM, e ela nos colocou como tripulantes. Como se a gente fosse familiares do tripulante, né? Que existe na época, chamava RIP, se eu não me engano. E a gente fez as malas, a gente não tinha dinheiro da passagem, mas eu e meu marido, a gente fez as malas, ficamos no aeroporto, esperando sobrar um lugar no voo. Sobrar um lugar para a gente poder ir para a Espanha, ir para Madrid. E o voo que tinha era um voo que fazia uma escala de um dia inteiro na França. Então a gente foi viajar, a gente ficou o dia inteiro. Eu lembro que eu queria ir ver a Torre Eiffel, né? Aquele sonho de criança, tava vivendo algo, tava um frio, Milk, eu de shorts, e não tinha noção, assim, nenhuma, né? Ai, minha nossa. Não tinha roupa, não tinha nada. E aí a gente ficamos esse dia na França, pegamos o avião, fomos para Madrid, e lá em Madrid começou, o nosso processo de exportação começou dessa forma. Eu fui para um salão, meu marido fez toda a apresentação comercial dentro do Jacques Dessange, que é uma rede grande na Europa. Eu fazia os cabelos, então a gente tinha 5 modelos ali para mostrar os produtos, então eu fui lá, aprendi, eu fiz todos os cabelos. E no final, quando a gente terminou, a dona do salão, da rede, né, ela falou, eu quero todos os produtos que vocês têm na mala. E a gente tinha 5 kits na bolsa. E a gente falou, não dá para deixar tudo, porque a gente tem que apresentar em outros lugares. Apresentadas. Mas esse momento, eu até tenho uma foto desse dia no meu Instagram, esse momento coroou o nosso início, sabe? Esse momento, quando a gente vê ali já um pequeno resultado, a gente cria estímulo para continuar. Exato. Então, por mais difícil que tenha sido a gente chegar até ali, pensa, 2 jovens ambiciosos que tinham, assim, estavam dispostos a viver o impossível, a abrir mão das suas vontades ali para poder ganhar a vida. Então, ali a gente sentiu, poxa, vai dar certo, né? Tem um quê aqui, se a gente persistir, vai dar certo. E aí, nessa jornada, vamos ficar resumindo, a gente teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, porque a gente não tinha o radar para exportar, porque a documentação para levar o produto para a Espanha levou mais de 6 meses,
Porque aí depois a Uau. gente teve que refazer os rótulos com o espanhol, que a gente só tinha o O inglês. espanhol. Então a gente foi ali naquele momento passando, vencendo todas essas etapas. Depois, no primeiro ano, quando o produto, a fábrica que a gente produzia na época, o segundo lote ficou ruim, ele não funcionava. Então imagina, Milka, que você compra um produto que alisa o seu cabelo, fica maravilhoso, aí você fala, vou usar ele mês que vem, vou comprar de novo, você compra e não funciona. Aí o nosso faturamento foi lá para o chão, a gente teve que voltar para a Espanha para poder passar em todos esses clientes, recuperar aquilo que a gente tinha. Então foi uma operação, nós somos vitoriosos, porque ela foi cheia de altos e baixos. Nada muito diferente do que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui Passam, né? Sim. já não viveram, né? Nada muito diferente. Esse momento que você contou pra gente, você acha que esse momento foi um momento decisivo entre desistir e continuar? Foi uma coisa que passou na cabeça de vocês quando vocês enfrentaram essa dificuldade aí com os produtos? Foi. O meu marido costuma dizer que eu sou indesistível, né? Porque quando a gente passou por esses problemas, por esses desafios, a gente teve que muitas vezes voltar para o mercado de trabalho. Porque pensa, a gente não tinha filhos na época. Então, assim, tudo que a gente tinha guardado de dinheiro, o Paulo vem de uma carreira corporativa na Montblanc, eu vim de uma carreira na Rolex, então, assim, os dois trabalhavam no mercado de luxo. A gente juntou uma economia por um tempo para poder começar a empreender, só que chegou ali nos primeiros anos de empresa que acabou o dinheiro. Né? A gente sabe, a jornada empreendedora acabou o dinheiro. E aí, nesse momento que acabou o dinheiro, a gente tinha que tomar uma decisão. E aí, o meu marido olhou para mim e ele falou assim, é melhor a gente desistir. Ele falou, a gente tem que tomar uma decisão agora, não dá para ficar assim, vamos desistir. E aí, naquele momento, eu falei para ele, não, a gente chegou até aqui, eu falei, eu não vou desistir, a gente vai até o final. Então, houve sim esse momento, mas a gente juntos ali, né, quando um fica fraco, o outro fica forte, essa é a maravilha da gente trabalhar com quem a gente ama, a gente segurou ali na mão do outro e falou, não, vamos tentar mais um pouco. E a gente sempre fez esses acordos, vamos só mais 2 anos, ver se dá? Aí quando chega 2 anos, a gente fala, vamos só mais 2? Não, agora vamos só mais 2. A gente vai subindo a régua, subindo a meta e avançando, entendeu? Subindo a meta. É isso que é legal. Vocês começaram, né, do nada, né? O que foi mais difícil? Fazer o produto dar certo, né? Ou fazer a venda, né? Convencer as pessoas que o produto era bom? Então, eu acredito que os dois. Eu posso dizer que eu não sei dizer qual que é mais difícil, porque quando a gente lançou o produto, a gente, como eu disse, a gente teve esse momento desafiador, porque a gente estava passando por um momento de crise onde as pessoas já tinham entendido que o sem formol não funcionava, né? Até não hoje, funcionava. O mercado da beleza, se você for ver, tem muita gente que prefere utilizar tabu, o formol. Né? O formol, ele é uma química que foi criada no Brasil, totalmente faz mal para a saúde, né? Não entrar aqui muito baixo, assim, faz muito mal para a saúde, mas ainda muitas pessoas preferem, muitos cabeleireiros preferem. Você fala, cara, tudo evoluiu, tudo evolui. Já se passaram 20 anos do formol, mas ainda tem gente que prefere. Então, assim, é uma loucura isso. Então, eu falo que não basta a gente só criar uma marca boa com um produto bom. Isso, assim, é o básico que qualquer pessoa tem que fazer. O que a gente tem que pensar nessa marca é, primeiro, conhecer muito bem para quem a gente vende, qual é o nosso público e fortalecer os nossos diferenciais. Quando a gente sabe disso, a gente consegue ser mais agressivo na nossa comunicação. Então, por exemplo, a Sweet, ela é uma marca de prestígio, ela é uma marca que hoje ela está nos salões de classe A, B e C, porém ela tem um valor acessível. Que se o D fizer esforço, ele consegue comprar os nossos produtos. Né? O A, muitas vezes, se a gente for falar, isso varia muito de país. Por exemplo, na Espanha, todos os salões de classe A, eles têm o logo da minha marca do lado de fora. Itália, a gente fez um trabalho lindíssimo. Holanda, estamos fazendo um evento hoje. Mas, talvez, em outros lugares do mundo, a gente não tenha, por exemplo, o Brasil, né? Que tem muitos cabeleireiros que têm contratos com muitas marcas, e aí eles divulgam as marcas que eles trabalham, mas eu sei que os meus produtos estão na almoxarifado, que ele está utilizando, mas ele não divulga. Então, quando a gente cria muito essa comunicação, eu vou entendendo de que forma eu consigo trabalhar para cada público que eu tenho. Então, nesse caso dos salões de classe A, eu vou focar na performance do produto, mas eu sei que ele não vai fazer um trabalho de marca para mim. Eu vou vender, mas eu não vou ser a marca mais conhecida. Não vai ser a marca da vitrine, né? Apesar de acontecer isso no Brasil, você acredita que também existe,
não é bem um preconceito, mas existe um preconceito dos produtos brasileiros made in Brasil aqui no país ou fora do país? Não, Em todos esses que você para quem não é brasileiro, trabalha? não. Existe o Brasil ele é uma referência quando a gente fala em cabelos, em tratamentos capilares. Nós somos referência. A nossa marca, todos os frascos, a gente faz questão de colocar um Made in Brasil, porque isso as pessoas preferem. Imagina, as exposições, a gente faz mais de 20 feiras por ano no mundo todo. A Cosmoprof de Bolonha, que é a maior feira de beleza que acontece na Itália, eles são enlouquecidos. Então a gente já coloca ali a bandeira brasileira, porque eles sabem que é um produto de qualidade. Nós, brasileiros, nós cuidamos muito bem do nosso cabelo. Talvez a gente não aprendeu na infância, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas na minha infância eu não aprendi a cuidar da pele. Por exemplo, nem protetor solar eu passava, minha mãe passava na gente, né? Mas o cabelo, eu dormia de touca e fazia escova e comprava os cremes na farmácia, e tinha ampolinha que abria. A gente sempre teve essa cultura no Brasil. Então, quando a gente leva isso para o mundo, é muito bem visto. Então, aqui nos Estados Unidos, hoje, uma das comunicações, das narrativas que está na nossa comunicação é falar que é um produto brasileiro. Há sim os americanos que são muito patriotas, né, e utilizam as marcas americanas, mas quando a gente entende isso, o que eu faço? Eu crio produtos diferenciados que não concorrem diretamente com essa marca, então é impossível não nos ver. Eu não estou criando um produto que eu vou concorrer direto com uma marca americana que já tem, ou na Europa como uma L'Oréal, por exemplo, né? Que a L'Oréal nem é tão forte aqui nos Estados Unidos, mas na Europa ela é muito forte, né? Na questão capilar. É a marca número 1, eu acredito ainda. Mas a gente consegue fazer criando produtos diferentes. E esse é o conceito da Switch. A gente criou um shampoo que alisa, patenteado. A gente criou um shampoo em pó para lavar, um tratamento efervescente para o cabelo, uma máscara em gel com glitter. Então a gente criou tantos produtos diferentes que a gente consegue fortalecer a nossa comunicação e não concorrer diretamente com essas marcas. Isso é uma estratégia de marketing, né? Sim. Assim, simplificando para o pessoal, não é querer bater de frente com o leão e matar ele, é amansar ele e montar em cima, né? É isso mesmo. Eu gosto de simplificar e trazer uma configuração mais simples, mas é uma estratégia de marketing, porque muitas vezes a gente, como empresário, empreendedor, a gente precisa entender que nós temos que trazer estratégias que vão favorecer a nossa marca, né? E não querer bater de frente com o concorrente, sabendo que a gente não vai conseguir, de certa forma, tirar o trono do concorrente de uma hora, né? De uma vez, né? Assim, no mesmo dia, na mesma hora, não dá. A gente tem que ir devagarzinho até a gente conseguir conquistar espaço. Muito inteligente essa estratégia sua. Já aproveitando deixa, vem uma pergunta. O que vocês aprenderam ao lidar com diferentes culturas? Porque vocês, né, exportam para mais de 70 países, são culturas diferentes. Totalmente. E o padrão de beleza ao redor do mundo. Qual é essa diferença? Qual o segredo para vocês conseguirem estar ali imersos em todos eles? Legal. Hoje o que a gente faz muito bem é ouvir o nosso cliente. Hoje a gente trabalha diretamente com os importadores e os distribuidores, que fazem esse trabalho no campo, com os profissionais ou com a equipe de revenda e até, em alguns casos, o consumidor final. Então, quando a gente vai para a ponta, eu acho que você tem que fazer um trabalho de trás para frente, né? Entender o que o seu cliente precisa e fazer as adaptações necessárias. Então, por exemplo, até frasco, que a gente tem um modelo para o mundo todo, mas em determinados países a gente tem que fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, a volumetria, né? Então, a gente sabe que é um pouco cultural. Tem lugares que eles gostam de uma embalagem de 250. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal quer comprar uma embalagem de 1 litro. Quanto maior, mas melhor. Mas não abre mão da embalagem do travel size, né? Então, assim, quando a gente entende, quando a gente está ouvindo o nosso cliente, a gente abre essas possibilidades. E o que é muito legal é que, como nós somos fábrica, eu acredito que esse é um ponto de vantagem para a minha operação, é que eu consigo ouvir tudo isso e agir muito rápido. Então, eu consigo ouvir isso do meu cliente e ter velocidade para criar esses produtos e para atender as suas necessidades. O que varia muito? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na questão de produtos, a gente tem uma água muito mais pesada, né? A gente tem os metais na água, que o cabelo ele fica diferente, a pele, isso é uma realidade. Então, o que a gente cria? Sabendo disso, a gente criou um produto que faz esse trabalho de eliminar os metais pesados do fio para fazer uma reconstrução. Então, a gente vai ouvindo a necessidade do nosso cliente para poder ir se adaptando e criando outros produtos, outras ferramentas. Porque por mais que seja muito similar,
tem sim uma variação, e se a gente não está disposto a ouvir, a gente erra. Que legal. Por isso que é um produto de sucesso, né? Está em tantos países aí, muito bem. É a primeira lei do empreendedorismo, né? Escutar a necessidade do cliente e depois ganhar dinheiro com ela. Né? Com certeza. Então, vamos continuar, mas antes disso, você que ainda não deu like, não deu joinha, não se inscreveu aí no EPA Podcast, faça isso agora, por gentileza, porque, ó, gente, padeiro vive de vender pão, tá? Médico vive de atender paciente que está doente. E EPA Podcast vive do seu likezinho, do seu joinha, do seu compartilhamento, tá joia? Então, ajuda a gente aí. Quanto mais você curtir e compartilhar, você vai ajudar a gente a trazer cada vez mais empresários e empreendedores como a Fabi para dar para vocês dicas maravilhosas para você bombar no seu negócio, tá joia? Sim, muito bom. Fabi, minha querida, incríveis. A estrutura de exportação dos produtos, né, brasileiros para os Estados Unidos, como que está sendo essa jogatina, né, com essas novas leis, questões de implementação de taxação do governo americano e tudo mais? Como que vocês estão duelando com isso aí? Não tem como não dizer que a maioria dos empreendedores, né, está sendo impactado com essa questão, mas o que eu acredito, que eu deixo de sinal de alerta, é que todo empresário ele precisa preservar muito bem a sua margem. Às vezes tem pessoas que têm negócios muito bons, mas que têm uma margem muito enxuta ou talvez nem saiba qual é a margem do seu negócio. Quando a gente tem uma margem preservada, a gente consegue arriscar um pouco mais, a gente consegue segurar um pouco mais a nossa operação, mas a gente precisa ter consciência, precisa enxergar qual é essa margem e o que a gente pode fazer. Então, no nosso caso, como a gente tem isso muito bem preservado, como a gente consegue hoje, como eu fabrico os produtos e tenho a empresa aqui nos Estados Unidos, que é a gente consegue fazer essa operação, houve um impacto, mas nada que não justificasse a entrega do nosso trabalho. Por exemplo, nesse momento que a gente teve esse aumento do imposto, a gente está em transição de embalagem. Então, depois de 8 anos, a gente fez um upgrade na entrega dos nossos produtos. Então, a gente trouxe uma válvula diferenciada, um molde novo, a inteligência artificial da empresa, a plataforma de educação, a gente tem uma newsletter. Então, ou seja, esse aumento ele é muito pouco percebido no bolso do meu cliente, sabe? Então, assim, primeira coisa é proteger a margem do empreendedor. Qual é a margem que eu tenho? Se ela está muito estreita, qualquer mudança no governo, qualquer mudança na economia, o seu negócio pode quebrar. Então, são tarefas básicas que às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas não olha para isso, sabe? Então, eu vejo que muito empreendedor peca nesse detalhe. Então, primeira coisa, analisa qual é a sua margem hoje da sua empresa, né? Sem seus impostos. O que você pode alterar? Se a margem está protegida, você está ganhando dinheiro, está dentro de um modelo de negócio saudável? Se sim, maravilhoso. Se não, ajusta. Porque a gente não sabe, pode ser que amanhã vire 60, 70, 80, né? A gente não sabe o que vai ser. Então, a gente precisa preservar para se proteger no maior tempo possível. E segundo, não ficar dependente de uma mudança das regras no governo para a gente inovar os nossos produtos. Então, quando eu entendo isso, porque tem muita gente que cria um produto e fica engessado. O nosso lema é evoluir sempre. Então, quando eu sei disso, a gente está sempre buscando as melhorias e eu comunico essas melhorias, eu crio a expectativa no meu cliente. Então, para que a todo momento ele não entenda, se eu precisar fazer um aumento no meu produto, eu estou sempre entregando uma série de benefícios. Isso não precisa ser numa embalagem nova, não precisa ser o lançamento de um novo produto. Isso pode ser a forma como você entrega. Isso pode ser com o seu conhecimento, criar um sistema de educação, ensinando aquilo que você já faz para que ele ganhe mais dinheiro. Fazendo collabs com outras marcas. Tem N formas, né, do empresário fazer isso. Mas precisa estar em movimento, né? Exato, precisa ser, não pode parar, né? Precisa inovar o tempo inteiro. O seu produto precisa evoluir também, né? Minha querida, qual foi o desafio logístico ou burocrático que vocês enfrentaram ao começar a exportar para esses mais de 70 países que vocês têm hoje? O que foi mais, assim, que vocês falaram assim, poxa vida, tem uma lição, eu vou compartilhar com vocês uma lição que a gente aprendeu, que eu acho que mais do que os desafios logísticos, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, existem as cargas, né? Eu tenho produto aerosol, então a gente sabe quando eu crio um perfume, um spray para o cabelo, um shampoo e spray, eu não consigo mandar isso aéreo, eu tenho que mandar uma carga marítima, eu tenho que mandar uma carga especial, essa carga especial é mais cara. Então, assim, ao longo desses 14 anos a gente foi entendendo, né? Eu quero uma carga DGE, como eu faria toda essa operação.
Mas um ponto de atenção é quando a gente quer se tornar uma marca global, com essa visão global, muitas vezes eu vejo empresários errando muito no básico, que eu já errei lá atrás, que é o registro da marca. A gente fez... Muito básico. Porque, assim, hoje as pessoas, elas não... Com aquela ânsia de criar, e a gente tem a velocidade, né, nas redes sociais, de, eu criei um logo, eu pesquisei um nome que eu gostei, eu vou começar, estou vendendo no Brasil, eu tenho registro de marca no Brasil, mas eu vou vender lá na Índia, que foi o meu caso. Eu vou vender lá na Índia, e lá na Índia não tinha o registro de marca. E a gente vendeu, e aí sabe o que aconteceu? Passou alguns meses, o nosso distribuidor na época já tinha registrado a marca como dele, já tinha passado como se fosse tudo dele, e ele falou, você quer a sua marca? Então você paga aqui 200 milhões para mim, que eu te dou a sua marca de volta para você, entendeu? Então, se eu puder deixar um alerta para as pessoas, aí eu vejo muito isso, o meu programa de mentoria que tem 1 ano. A primeira coisa que eu fiz quando eu criei o meu programa de mentoria foi fazer o registro de marca. Foi abrir, né, ir no INPI, abrir uma empresa, é um negócio. É uma empresa. E aí eu vejo que todos os dias muitos empresários começam, e aí acham um nome bonito, se inspira, aí investe em tudo, né? Investe em roupa, investe em logo, investe em espaço, investe em material, cria Instagram, e aí passa um tempo, recebe uma cartinha lá do advogado e fala, você não pode utilizar esse nome. Né? Então... Mas foi eu que criei, né? Oi? Complicado. E aí o susto, né? Pô, foi eu que criei, não posso utilizar. Porque assim, na verdade, quem criou é o que registrou primeiro, né? Talvez a pessoa até que tenha criado antes, né? E assim, essa foi um ponto de atenção nosso. E isso se torna um desafio hoje, por quê? Porque quando eu falo que a gente está num processo de expansão, de entrar em novos países, é um processo demorado. Por que é um processo demorado? Porque para eu entrar no país, para eu fazer o registro de marca, nem todo país tem a mesma regra. Então, o meu advogado vai lá, entende as regras, entra com registro. Até esse registro sair, eu não consigo trabalhar. Então, por exemplo, a gente entrou com os nossos produtos na Nigéria, levaram quase 4 anos para a gente começar uma operação. Uau! Só que burocrático, meu. Então, assim, é um tempo demorado, que eu tenho que considerar esse tempo no meu crescimento, na minha jornada empreendedora. Claro. Tem coisas que eu consigo fazer na força do braço, tem coisas que talvez um empreendedor que está começando agora, ele vai fazer do jeito que dá e não vai ver nada disso e tá tudo certo, só fica esse alerta. Mas no nosso caso, com a operação que a gente tem, eu não posso colocar tudo em risco. Claro. Então, é um processo demorado. Então, eu sei que eu estou crescendo, eu sei que eu estou em fase de expansão, mas eu sei que leva um tempo para que isso se concretize. E quando eu tenho essa consciência, eu não sofro. Eu sei que eu estou colhendo frutos do que eu plantei nos últimos anos, mas eu não estou deixando de semear os meus próximos anos em 2025, entende? Então, fica um alerta, mas fica também uma análise para você entender qual é o seu tempo, né, de introdução, quanto tempo você leva para adquirir um novo cliente, para começar esse novo processo. E para a gente foi um pouco disso. Legal, muito bom. É isso aí. São muitos altos e baixos. Não, eu comecei a me lembrar aqui de várias histórias que a gente já escutou exatamente em relação a isso, né? É muito complicado você ter esse tipo de atitude de querer ganhar o mercado, querer visualizar, ter muito gás e não tomar cuidado com esses pingos nos is, né? Isso aí é uma coisa muito importante, principalmente como a Fabi falou, fazer, né, assim, toda essa análise e todo esse reconhecimento de nome e tudo mais antes de começar a expandir o seu negócio. Boa. Ou, no contrário, joga tudo no ventilador e acaba estragando toda a operação, né? Complicado, são decisões, né? Minha querida, você acha que as marcas brasileiras hoje estão finalmente sendo reconhecidas no mercado internacional? Assim, estão entrando com mais peso? Ainda tem espaço para trabalhar? Uma pessoa que quer expandir a sua marca? Muito. Né? Tem muito espaço. Hoje o que a gente mais vê são as marcas gigantescas sofrendo perdendo cliente, perdendo margem. A gente vê Nike, por exemplo, né, sendo impactada por marcas que surgiram há pouco tempo, né, como a Alo, como a Lululemon e como a marca da própria Kim, né, que eles fizeram uma collab agora da Kim Kardashian. Sim. Então a gente vê que existe sim essa movimentação. A gente vê no Brasil, no meu setor de cosméticos, hoje eu trabalho com muitos influenciadores
que não trabalham diretamente com a minha marca, mas eu ajudo eles a criarem as suas próprias marcas, influenciadores muito grandes, com 20 milhões de seguidores, e a gente vê o espaço que eles têm, porque eles têm audiência. Então, eu acredito que é um excelente momento para que, principalmente quem tem essa audiência, posicionar sua marca. Existe essa oportunidade, as pessoas não é mais um monopólio, não é mais somente uma marca grande que domina o mercado todo, ela tem outras possibilidades, existem outras oportunidades, a cliente ela tem acesso a muita informação, é alguém que ela gosta que postou, é um Reels que viralizou, é uma marca que tem um conceito e tem uma história, né, expressiva para ela, então existem N oportunidades para assim, precisa fazer do jeito certo. Quando você tem princípios, valores seguindo, não tem como você não ser reconhecido, né? Então, precisa encontrar esse caminho, mas a gente está no momento que existe muita oportunidade por conta dessa descentralização, né, nas grandes marcas. A gente quer ter várias outras oportunidades. Então, eu acredito demais nisso e olhar para o mercado internacional, porque hoje é um percentual muito pequeno de marcas no meu segmento, por exemplo, de cosméticos que exportam. Né? Muitas começaram depois que a gente abriu esse caminho, a gente até ajudou essas empresas, ajudamos até hoje, mas assim, é um número muito pequeno, tem muito espaço ainda no mercado. Ainda tem bastante espaço para ser conquistado, né? Uma coisa que você falou, querida, que eu acho que a Milka até tem uma pergunta nas mãos dela ali, que é sobre propósito, né? Você acha que sucesso sem propósito tem prazo de validade? Contextualizando um pouquinho aí do que você falou. Total, né? Total. Eu acredito que eu estava esse final de semana numa palestra e eu falei exatamente sobre isso. Eu falo muito de estratégia de negócio, de vendas, que vendas é o meu core, né? Vendas é algo que eu sempre trabalhei, sempre fui vendedora. Mas eu falei, não adianta nada se a gente está pelos motivos errados fazendo o que a gente faz. Quando a gente volta ao princípio das coisas, a gente volta ao nosso propósito. E esse é o meu convite para os empresários, para as empresárias se olharem. Porque se a gente faz só pelo dinheiro, só pelo retorno financeiro, isso não vai ser sustentado. No primeiro desafio, essa empresa vai fechar. No primeiro problema, a pessoa vai pensar em desistir. Então, isso não sustenta. Então, os nossos princípios, a gente não pode trocar por proposta nenhuma. Porque esse pagou mais, porque aqui eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro mais rápido. A gente não pode trocar isso. E sempre se perguntar o porquê você faz o que você faz. Quando a gente entende isso, por que eu estou fazendo isso agora? Isso vai me levar para onde? Quando a gente se pergunta, quem para pensar na vida, muda de vida. Então, o que acontece é que muitos negócios não se sustentam. A gente até conversou um pouquinho antes do podcast começar, né? Que muitas pessoas, muitos imigrantes, às vezes eles estão aqui e eles vieram por um propósito muito grande, mas se trocaram por propostas que foram surgindo para um dinheiro rápido, que eu entendo que é importante, mas tem que ter prazo de validade. Até quando eu vou me permitir ficar aqui para eu construir, de fato, os meus sonhos que eu saí do Brasil para construir na América? Até quando que eu vou tirar as minhas ideias do papel e vou, de fato, ter coragem para avançar? Isso tem que ter um prazo de validade. Está tudo bem ganhar o dinheiro de agora, mas precisa ter um prazo. Olha, vou me organizar para daqui 1 ano, vou me organizar para daqui 6 meses, vou dar um basta, vou parar de tolerar o que eu estou tolerando. E aí, quando a gente volta a esse princípio, né? Por que eu vim para a América? Por que eu fui chamado? Por que eu faço o que eu faço? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Quando a gente volta para esse princípio, a gente volta para o nosso propósito. Através de quem nós somos, a gente sabe, então, por que eu estou fazendo isso? Né? Como que eu estou ajudando? Como eu estou edificando? Então, eu acredito que 100% que não se sustenta, né, sem propósito, mas é um convite. Como que eu faço isso, por exemplo, na minha vida? Porque eu faço isso toda semana. Então, normalmente, eu tenho um dia na semana que eu sento com meu marido, que é meu sócio, e a gente olha a nossa trajetória, olha de onde a gente veio, olha o que a gente faz, para onde a gente está indo. Quais são os nossos próximos passos? Quando a gente tem essa consciência, a gente suporta muitas vezes a ausência, a gente suporta as horas a mais trabalhadas, a gente suporta a falta de dinheiro. A gente, quando consegue olhar, a gente passa pelo processo de uma forma diferente. Então, às vezes, o que falta é esse olhar, é voltar para o princípio para voltar para o propósito. Não tem erro. Se você voltar para o princípio, o seu propósito vai estar muito claro e aí você vai realizar e vai ser realizada. Né? Porque tem muita gente que faz, mas não está realizado com o que faz. Exatamente. Muito bom. A América, ela traz essa sensação de conforto muito fácil, né? Quando a gente muda para cá, é tudo muito bonito, muito lindo.
Todas as coisas são maravilhosas aqui, você pode deixar o carro com a chave lá dentro que ninguém vai roubar, você pode morar num condomínio onde seus filhos vão brincar correndo para lá e para cá e não vai ter perigo, não vai ter problema, né? Você pode ir na Disney, você pode passear, ou seja, é muito fácil você cair na garra do comodismo e da zona de conforto. E se a gente deixar isso tomar conta da gente, a gente acaba realmente, né, não olhando para o propósito. Com E certeza. faz com que a gente se algeme mais uma vez, Com né, certeza. naquele ganho falso, né, que a gente tinha. E deixa o Exato. propósito de lado. Vem cá, Fabi, qual foi a decisão mais difícil que você e seu marido tiveram que tomar juntos, como casal e como empresários, assim, fazendo uma retrospectiva nessa longa caminhada? Olha, mais difícil. Nossa, difícil a pergunta, assim, a decisão mais difícil, porque você sabe que até para a gente vir para os Estados Unidos, que é uma movimentação grande, né? A gente já tinha as Sim, meninas, principalmente com filhos, né? a gente já tinha as meninas, mas a gente estava numa zona de conforto muito grande e a gente sentiu esse chamado, essa movimentação, tivemos as confirmações, nos organizamos por um ano e viemos. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas eu acho que nada disso se compara ao momento de decisão lá atrás, que eu comentei com vocês sobre a gente decidir se continua ou fecha a empresa. Porque eu fico pensando, se Mais naquele difícil. momento, naquele começo, a gente tivesse desistido, a gente não estaria vivendo as promessas hoje. E a gente Olha só. escolheu ali permanecer, né? A gente escolheu ali ser resiliente. Então, eu acredito que mais do que essa decisão até de mudar de país, né? Porque é uma mudança grande, vocês viveram isso, né? Sim. Acredito que não Sim. é uma decisão fácil, né, de se tomar, tem que ser calculada, tem que pensar, tem que colocar os prós e os contras, mas até essa decisão eu vejo de uma forma mais leve do que o verdade. momento que a gente teve lá atrás de falar assim, seguimos ou paramos por aqui a nossa empresa? Porque se lá atrás, e a gente não tinha, pensa, a gente não tinha o dinheiro, a gente não tinha grande estoque, era cômodo, era confortável desistir. Sim. Foi uma decisão, bem, imaginando a cena, né? Uma decisão muito difícil, porque a gente sempre tá à frente de uma decisão, um caminho mais fácil e um caminho mais difícil, um mais pesado e outro não. E a tendência das pessoas é tomarem a decisão para o que é mais rápido, mais fácil, mais imediatista. E tá aí a diferença, né? Sim. Nem sempre aquele caminho mais rápido, mais fácil, mais imediatista A gente pode vai gerar os exato. resultados, porque a gente não sabe o futuro, mas Total. tudo tá escrito. Tomando a vida da Fabi, do marido dela, Paulo. como exemplo, né? Do Paulo como exemplo, né? Tomaram a decisão mais difícil, que foi enfrentar as dificuldades, e hoje eles escolhem os resultados. É isso aí. Também. Não precisa nem de conselho. Tá aí, gente. Tá aí, tá escrito aí na própria pessoa que tá aqui hoje contando pra vocês. isso aí. Não fica querendo Já comodismo, né? chegando, assim, já Quase no final. nos finais. Diga pra gente mais uma coisinha, Fabi. O que você mais se orgulha de toda essa sua trajetória com o seu negócio, com a Switch Professional hoje? O que eu mais me orgulho, assim, é que ao longo da trajetória, a gente fez apesar dos desafios, a gente soube aproveitar muito bem a jornada, a gente sabe aproveitar a jornada. E o que eu mais me orgulho é que ao longo dessa trajetória, a gente criou muitos amigos. Hoje, na nossa marca, são mais de 20 pessoas com o logo da minha empresa tatuado no corpo. Porque a gente fala que a Switch ela é um estilo de vida. A gente sabe que famílias e milhares de famílias vivem através do nosso negócio. Então, a gente não pode levantar um dia, eu não estou muito bem, eu não vou, eu não gosto, não dá, quero desistir, quero descansar. Não existe essa possibilidade. Então, o que eu mais me orgulho é ver que isso está ficando para a próxima geração. Né? Hoje, o meu sobrinho, que é um jovem brilhante, hoje ele lidera a operação na Europa, né? Faz um trabalho brilhante. Hoje eu sonho, né? A gente pode sonhar, né? Se vai acontecer, eu não sei, mas eu sonho que meus filhos assumam esse bastão daqui a um tempo. Então, quando a gente vê o que a gente está construindo, o legado, e a Switch, ela foi o veículo para isso, né? Podia ter sido comida, podia ter sido outra coisa, ela foi só o veículo para essa trajetória, é isso que realmente importa. Então, você olha e fala assim, caramba, eu tenho produtos incríveis, mas não são os produtos. É a forma como a gente faz,
É a forma de muitas vezes pegar um cabeleireiro e formar ele um novo distribuidor, é educar ele, é dar oportunidade, é fazer ele ganhar dinheiro, é fazer ele prosperar, é fazer ele enxergar o mercado da beleza como um mercado lindo, próspero. Então, isso é o que eu mais me orgulho, das pessoas que fazem parte da nossa trajetória, sabe? Que é uma história muito linda A mesmo. transformação, né, que vocês propagam e promovem na vida de outras pessoas, né? Multiplicam. Com certeza. Isso aí é maravilhoso. É maravilhoso escutar da boca de um empresário, um empreendedor, esse reconhecimento, sabe? De que o mais importante para nós, como empresários e empreendedores, é fazer com que o nosso produto atenda às necessidades de pessoas e transforme a vida de pessoas, né? E eu acho que esse é o alvo que o empresário, o empreendedor deve buscar com o seu empreendedorismo, com o seu produto ou com o seu serviço. Seja com o né? cliente, com o parceiro, com os afiliados, enfim, com todo o grupo. Exatamente. É isso aí. Vem cá, e a gente conversou um pouquinho nos bastidores e vocês falaram sobre marcas, né? Hoje vocês não têm, óbvio, a gente já falou bastante aqui no podcast, vocês não têm só a Suite Professional como única marca. Vocês sonham em criar mais novas marcas, além de todas as outras que vocês disseram? Acho que são 7, né? Não, com certeza a gente não vai parar, a gente vai entrando em outros segmentos dentro da área da beleza. Eu acredito muito que a gente não pode ficar muito preso à nossa operação principal. Não é só uma forma única que a gente ganha dinheiro, a gente tem que olhar em todo o entorno. Então, a gente vem numa crescente hoje. Hoje a gente tem não só a Suite, são outras marcas que fazem parte do grupo. Não são só cosméticos, existem ferramentas como a prancha de cabelo, enfim, que a gente trabalha. Existe perfumaria, existem outros produtos que a gente vai aos poucos entrando, né, em outras áreas. Mas o que a gente foca muito hoje é tanto na parte de educação quanto de tecnologia. Eu acredito que essas facilidades, até a própria inteligência artificial, os softwares, eles têm muito para facilitar a vida do profissional cabeleireiro. Então, a gente vem investindo bastante nisso e na parte de educação. Então, hoje a gente tem uma plataforma de educação dentro da Suite, para as outras marcas do grupo também, onde a gente forma esse distribuidor, onde a gente forma esse profissional cabeleireiro, onde a gente tem um plano de carreira para ele ganhar mais dinheiro através da função dele, ou se tornando um embaixador da marca. Então, acho que assim, novas marcas vão surgir, novos produtos vão surgir, a gente lança novos produtos ali a cada 6 meses, 1 ano, mas o que a gente mais tem colocado energia agora é nessa parte de educação e tecnologia. Eu acredito que através da educação a gente consegue formar o nosso cliente e ter velocidade no nível de consciência dele para trabalhar com a nossa marca. Boa, mais uma vez investindo em pessoas, Exatamente. que é o melhor investimento. Exato. E você que trabalha com a beleza, você que ganha pão aí com a beleza e ainda não conhece a Suite Professional e as outras marcas que a Fabi trouxe pra gente aqui hoje, né, como exemplo da empresa dela. Entre aqui na descrição abaixo que você vai ter aí o contato da Fabi, você vai entender e saber, conhecer melhor a marca aí deles, né, o que eles fazem. E você que é profissional, com certeza você já deve ter ouvido falar. Você que é profissional que trabalha aqui nos Estados Unidos, que ainda não conhece a marca, te recomendo, é maravilhosa. São vários produtos, né, fazendo jabá para você que já viu, Fabi? Mas é algo sensacional. E eles têm produtos para atender o mercado americano e isso é maravilhoso, né? Isso aí, é isso aí. Muito bom. Vamos lá, foi um bate-papo incrível. Eu queria fazer mais perguntas, mas ela tem gêmeos e eu já escutei os 4, meu amor. O papo tá muito multiplica. Bom. O papo tá muito bom, uma delícia estar aqui com vocês. Mas a gente pode marcar de novo depois, né? Com certeza. Deixe nos comentários aí se você quer um parte 2 aí do nosso podcast com a Fabi, tá joia? E comenta, tá joia, pessoal? Deixa nos comentários aí se vocês já conheciam, né? Vocês que estão aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo você que está no Brasil, você que está aí na Europa, em Portugal, né? Deixa nos comentários aí se você já conhecia aí a Suite Professional e os produtos da Fabi. E fala pra gente aí, o que mais que você precisa saber aí e a gente vai responder vocês, tá joia? Muito, muito bom. Curte, bom. comenta, compartilha e não se esqueçam de acompanhar a gente para mais episódios. Né, e chegamos mais no fim de mais um episódio. Eu tô bem gaga hoje. Vamos fazer o jabá do Open Doors. Fabi, só mais uma última coisa, um último conselho para os nossos amigos empreendedores que estão aí iniciando aqui no nosso país. Muito bom. Deixa pra gente um conselhinho, um conselho de coração. O que eu acredito que a gente precisa, a gente falou sobre isso, mas eu quero muito relembrar,
Todos nós passamos por inúmeros desafios na nossa jornada empreendedora. O que faz a gente permanecer é a gente entender o porquê a gente faz o que a gente faz. Quando a gente sabe, não é o como a gente faz, né? É o porquê. Quando a gente entende quais são as nossas ânsias, por que a gente começou, porque a gente esquece disso. É normal no nosso dia a dia, nos desafios, isso vai esfriando. Então, voltar a esse porquê, por que eu faço o que eu faço, deixar isso muito vivo, deixar na tela do seu celular, deixar num post-it, para você se lembrar o tempo todo. Você faz isso pelos seus filhos, você faz isso por você faz isso por outras pessoas. O seu propósito, qual que é? Sem ser um propósito de enriquecer, a empresa ela vai enriquecer e você vai ter isso esse dinheiro como consequência. Mas lembre sempre, se você está começando a empreender agora, do porquê você faz o que você faz. E até para aquelas pessoas que já estão no mercado empreendendo há muito tempo, né? Também o meu convite é para voltar a esse princípio, entendendo por que você faz esse trabalho todos os dias, que com certeza você vai conseguir ajustar a rota, parar para pensar nisso, voltar. Quando você começou, se está alinhado, se segue o mesmo propósito, se mudou, se evoluiu, se tem novos porquês. Essa reflexão ela é muito poderosa para a gente ter persistência na jornada. Maravilha! Isso aí. Show de bola, encerrando com chave de ouro. Muita informação, muita coisa bacana. Fabi, muitíssimo obrigado mesmo, tá? Um abração aí pro seu marido, pros filhos. Já escutei os gêmeos gritando aí, né? Já tá quase na hora aí de começar a cuidar deles aí. E a gente mais uma vez agradece você aí pelo seu tempo, pelas suas palavras, né? Por todas as informações que você trouxe para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos e nosso pessoal também que está lá fora nos assistindo, que nos acompanham, né? E a nossa audiência está cada vez crescendo mais, né? E a gente está cada vez mais trabalhando, batalhando firme e forte para trazer para vocês, né? Trazer para vocês que estão aqui fora da nossa terrinha, né? Essas histórias de sucesso, de superação que ajudam a gente a batalhar todos os dias aqui e continuar firmes e fortes, tá? Sem esquecer do nosso princípio, lógico, né? É isso aí. Eu só quero deixar aqui mais uma vez o convite para vocês de que nós lançamos, né, o Open the Door, que são 2 episódios, né? São 2 volumes que nós temos aqui. O volume 1, que é o volume de serviços, e o volume 2, que é o volume de produtos. Né? São e-books especiais para quem está querendo começar a empreender aqui nos Estados Unidos e não tem ideia do que fazer. São ideias incríveis de negócio. É isso aí, Exatamente. pessoal. Então, encerramos mais um episódio. Amém. É isso aí. Mais uma vez, Fabi, muito obrigado pela participação. E esperamos todos vocês no próximo episódio do EPA Podcast. É isso aí, galera.